porque algumas ferramentas da consultoria de imagem estão desatualizadas. Você sabe quais são essas ferramentas? Não? Então vamos descobrir agora. Oi, consulters! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Valéria Didier, sou consultora de imagem. Estou aqui para a gente desvendar todos os segredos, todos os bastidores da consultoria de imagem e também da análise cromática. Se você, assim como eu, é apaixonado por esse incrível mundo da consultoria de imagem, você é muito bem-vindo. E eu já te convido, se você não é inscrito ainda, a se inscrever aqui no nosso canal, ativar os sininhos para receber todas as nossas notificações e, claro, para a gente ficar mais junto, para a gente fazer parte da nossa comunidade #Consulters. Você sabia que existem algumas ferramentas, algumas coisinhas aí na consultoria de imagem que para os dias de hoje estão desatualizadas? Você sabe que ferramentas são essas? Olha só, deixando bem claro que essa é uma opinião minha, é uma visão minha, é uma construção de um novo método de atendimento meu. E eu quero conversar com você sobre isso agora. Olha só, dentro da consultoria de imagem, a gente vê aí que existem partes que são bem importantes do processo da construção dessa imagem do nosso cliente. Então, quando a gente pensa num processo amplo de consultoria de imagem, geralmente a gente pensa na construção do estilo, ou seja, da identidade visual do cliente. A gente pensa na cartela de cores, que as pessoas acham que é a coisa mais importante, na verdade não é. A gente já falou sobre isso aqui, que o mais importante da consultoria de imagem não são as cores, é o estilo, porque o estilo é aquilo que permeia todos os outros caminhos, é como se fosse o ponto de partida para a construção da imagem do cliente. Então a gente tem estilo, a gente tem cores, a gente tem corpo, a gente tem rosto, e aí os consultores de imagem vão aí na ordem que eles acham que é importante para eles: limpeza do armário, personal shopping, montagem de looks. Basicamente esse roteiro ele se repete para a grande maioria das formações e dos alunos. Só que o que eu enxergo hoje é que o formato de corpo e o formato de rosto, que há muito tempo atrás e ainda na literatura básica, na bibliografia clássica de consultoria de imagem, se você for estudar isso você vai ver, eles são dois aspectos, eles são tidos como os dois aspectos muito importantes, rosto e corpo. Mas o que eu percebo é que nos dias de hoje, o corpo e o rosto, principalmente estudar o formato, saber o que pode, o que não pode, se vai usar brinco assim, decote assado, colar assim, eu acredito que isso está um pouco desatualizado. O que é que acontece hoje? O cliente, em primeiro lugar, ele não tolera escutar os nãos. Você não pode usar isso, você não pode usar aquilo. O cliente de hoje em dia, como ele tem um acesso muito maior à rede social, à internet, a livros, e-books, ele tem um conhecimento um pouco mais profundo do que aquele cliente de 10, 15, 20 anos atrás. Esse cliente de hoje, ele tem uma tolerância muito baixa com esses nãos. Ah, você não pode ser loira. Ah, você não pode usar mini saia. Ah, você não pode usar preto porque não está na sua cartela. Isso não cola mais. O cliente de hoje, ele tem um certo nível de conhecimento, ele tem uma voz dentro da consultoria, ele precisa ter essa voz. E mais do que isso, ele tem uma sede de autoconhecimento para que a essência dele esteja alinhada com essa imagem externa dele. A beleza de um cliente, ela só acontece de verdade quando a gente consegue alinhar interno com externo. E o interno nada mais é do que esse autoconhecimento. Se você é um profissional que você incentiva o seu cliente a se conhecer, saber quem ele é, o que ele gosta, a rotina, os gostos, os valores, os princípios, aquelas coisas que estão lá atrás na infância, se você mergulha com o seu cliente na essência dele, essa beleza ela aparece e ele fica muito mais satisfeito com o resultado final da consultoria. O problema é que muitos consultores de imagem têm medo de aplicar ferramentas de autoconhecimento nos clientes, porque elas querem lá no beabá. Os consultores de imagem, a grande maioria, quer lá aplicar as regras puras e simples. Formato de corpo, formato de rosto, cartela de cores, estilo, você é isso pode, isso não pode, e tá aqui seu dossiê.
Isso não se aplica mais. Isso está desatualizado. Eu até postei um vídeo, vou deixar aqui na descrição do card, se você quiser assistir depois, para você ver quais são as ferramentas que eu uso de autoconhecimento com os meus clientes, que me ajuda muito na construção do estilo. Quando o cliente ele se conhece, ele não se permite mais nãos. Não isso, não aquilo. E aí as regrinhas do corpo e do rosto tem muitos nãos. Ah, para o formato de corpo tal, você não pode usar isso. Para o formato de rosto tal, você não pode usar aquilo. O que é que um consultor de imagem que trabalha com autoconhecimento ele faz? Ele busca adaptação e equilíbrio associado ao temperamento, à personalidade, à essência do seu cliente. A gente não pode mais se preocupar somente com se o cliente ele pode ou não pode usar uma coisa. A gente precisa conectar se o cliente ele precisa usar aquilo, ele se sente bem usando aquilo, ele precisa daquele corte de cabelo, daquela calça, daquela blusa, daquela cor, para que haja uma conexão com a sua essência. A gente não pode mais se preocupar apenas se o formato do rosto é quadrado, portanto eu devo usar um decote redondo. O formato do corpo do cliente é um triângulo, então ele não pode mais usar cores claras na parte de baixo porque vai ressaltar o quadril. Não, isso não convém mais. O cliente ele não quer saber disso. Ele quer saber assim, ó, o formato do rosto dele é quadrado. Esse rosto quadrado passa uma imagem de muita força. O meu cliente ele tem essa personalidade de força? Ou melhor, o meu cliente ele precisa passar uma imagem de força? Se a resposta é sim, então vamos enfatizar esse rosto quadrado. Se a resposta é não, então aí sim a gente pode disfarçar, seja com corte de cabelo, seja com acessórios, seja com o decote de uma blusa. Você está entendendo qual é a diferença entre aplicar as regras pura e simples de formatos de corpo, formatos de rosto a um cliente como se ele fosse um boneco, como se ele fosse um fantoche, e a outra coisa é pegar a essência do cliente, a personalidade e o temperamento e perguntar ao seu cliente o que você deseja passar de imagem. Quem é você? A gente precisa construir uma imagem baseada na sua essência para mostrar ainda mais a sua força. A gente precisa construir uma imagem para diminuir um pouco essa força. A gente precisa construir uma imagem para trazer mais alegria, para diminuir a alegria. A gente precisa construir uma imagem para te deixar um pouco mais recatada ou para tirar essa timidez de você. A gente precisa construir uma imagem de uma pessoa que é conciliadora ou que é menos conciliadora. Você entende que as roupas, os acessórios, o cabelo, a maquiagem, eles não devem mais servir aos formatos de corpo, de rosto, de cartela de cores, disso, daquilo, não. Todos esses elementos de design, que a gente chama de elementos de design, roupas, acessórios, linhas, formas, estampas, texturas, eles servem servir ao meu novo cliente. Ao cliente que sabe quem é, sabe aonde quer chegar, sabe como quer ser percebido. E se o seu cliente não sabe aonde quer chegar, então é você que tem que ajudá-lo a descobrir aonde ele quer chegar. Esse é um novo conceito de consultoria de imagem, é algo muito atual, é algo muito moderno. A gente vê muitas pessoas falando de autoconhecimento, de autocuidado, de autoestima, mas se você, enquanto profissional, não incentiva o seu cliente a se autoconhecer, se você continua aplicando aquelas mesmas velhas regrinhas de sempre, você não vai conseguir entregar um resultado de transformação. Você não vai conseguir fazer um diferencial na vida do seu cliente. Então, meu conselho para você é importante saber as regras todas. É importante manejar as regras todas. É preciso quebrar as regras sempre. Eu preciso saber as regras e ao mesmo tempo quebrar as regras. Porque o que importa numa consultoria de imagem não são as regras, é o meu cliente. O que importa numa consultoria de imagem não é simplesmente como se eu estivesse participando de uma prova de concurso, eu pegar todas as regras e aplicar no cliente como se isso fosse trazer um resultado de transformação. Não, eu vou transformar o meu cliente num boneco, num fantoche, não é isso que você quer. Quando eu esqueço as regras e eu foco na essência do meu cliente, aí sim,
eu chego num resultado de transformação. E todo cliente que busca um consultor de imagem, ele quer o resultado da transformação. Pode apostar que sim. Então, de hoje por diante, saiba as regras, quebre as regras em prol do seu próprio cliente, em prol de você enquanto profissional. Espero que você tenha gostado, que tenha entendido, tenha ficado claro isso aqui. Se você gostou, deixa seu comentário, quero conhecer você. Deixa a sua curtida aqui, se inscreve, ativa o sininho. Vamos juntos construir um mundo de consultores de imagem muito mais conectados com a essência dos nossos clientes. E eu tô aqui para ajudar você. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um beijo, fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.